da volta de Jesus, amém? E o nosso tema é Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos dizendo que há um esvaziamento dessa mensagem nos nossos púlpitos, mas não é assim na Bíblia, né? Eu disse semana passada que só no Velho Testamento nós temos mais de 2.400 referências que falam a respeito da segunda vinda de Jesus. E no Novo, mais de 300. Portanto, para a Bíblia, para Deus, esse não é um assunto secundário, esse é um assunto primário, e aí nós estamos falando sobre isso. Amém? Eu citei o texto de João, capítulo 14, de 1 a 4, quando Jesus diz: não permitam que essa situação os aflija. Vocês confiam em Deus, não confiam? Confiem então em mim. Há muitos lugares na casa do meu Pai. Se não fosse assim, acham que eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? Mas se vou preparar lugar para vocês, significa que vou retornar e levá-los comigo para que possam viver onde eu vivo. Vocês já sabem o caminho, né? E aí é perguntado a ele o caminho, e aí ele responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, deixa eu interromper aqui para dar oportunidade para as crianças de até 9 anos, de 4 a 9 anos, é isso? E a Dot Play também está funcionando hoje. Podem sair, queridos, perdão por ter esquecido de vocês. Pois bem, diga comigo assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, na semana passada, nós tratamos aqui a respeito de pelo menos 8 sinais que antecederão a vinda de Jesus. Nós falamos, considerando o texto de Mateus capítulo 25, porque o Mateus 24, 25, que fala, onde ele expõe o sermão profético, e ali ele fala muito a respeito da sua segunda vinda e também da desolação que aconteceu em Israel ou em Jerusalém, no ano 70 da era cristã, e a gente explicou o que isso significa na última reunião. Considerando os sinais da sua vinda, eu gostaria de citá-los aqui de novo em função de nós pegarmos o ritmo aqui daquilo que temos a intenção de falar hoje. Os 8 sinais são a multiplicação do conhecimento, o surgimento de fenômenos naturais, revoluções sociais e políticas, a multiplicação e a institucionalização do pecado, muitos abandonarão a fé, o que se chama de esfriamento ou apostasia. Em quinto lugar, a multiplicação de práticas de ocultismo, de religiões e seitas enganosas. Isso vai se proliferar, ou está se proliferando nesses dias. Um outro sinal é a manifestação do anticristo. Não é? A gente disse que o anticristo já está no mundo desde o primeiro século, o espírito do anticristo está no mundo desde o primeiro século. O apóstolo João, o apóstolo Paulo fala sobre ele, e nesses últimos dias ele está, assim como Jesus era uma pessoa e ele é anticristo, então é muito correto a gente dizer que o anticristo é uma pessoa, e ele provavelmente, ou podemos até arriscar de dizer que ele já nasceu e está por aí. O evangelho será pregado em todo o mundo. Essa é talvez o mais importante de todos os sinais, e a igreja tem uma responsabilidade muito grande aqui. Nós concluímos dizendo que o 8º sinal é o sinal da própria aparição, a parousia do Filho de Deus, quando ele diz que o Filho do Homem aparecerá, o sinal da sua presença aparecerá entre as nuvens, com seus anjos e arcanjos, enfim. Só para a gente, porque a gente não está assim falando com tanto tempo e com tanta profundidade a respeito desse assunto tão importante, eu queria mencionar aqui como se dará essa aparição antes de nós entrarmos na nossa mensagem hoje propriamente dita. Não é? E a gente tem 4 aspectos, pelo menos, alguns 5, alguns falam de 5, 4, 5, 6, talvez. Eu separei 5 aspectos dessa aparição, dessa vinda, que vale a pena apenas mencionar aqui hoje. Essa segunda vinda será uma vinda pessoal, ou seja, Jesus não vai mandar
um representante, né? Jesus não vai chamar alguém, um secretário para vir aqui. O texto sagrado de Atos capítulo 1, quando Jesus é assunto ao céu, os discípulos estão com ele ali, e à medida que ele é sendo levado, os discípulos ficam olhando numa expectativa, dizendo, acabou, talvez entristecidos, quem sabe, e o anjo diz para eles, olha, esse mesmo Jesus, essa pessoa que vocês viram ser levado para o céu, voltará certamente. Então, assim como misteriosamente ele partiu, misteriosamente ele aparecerá de novo. Então, é uma aparição pessoal, certo? Um outro aspecto é que será uma vinda física, visível e universal. Jesus, assim como ele herda um corpo ao nascer, ao encarnar, porque a gente não crê na reencarnação, a gente crê na encarnação, a encarnação do Filho de Deus. E nesta encarnação ele herda então um corpo, e esse corpo dele, depois de massacrado na cruz, morto, sepultado, ressurge um novo corpo, e esse corpo entra na glória. Ele permite que os discípulos vejam e comprovem que ele de fato tem um corpo físico, e esse corpo físico visível aparecerá de maneira universal. Todo olho o verá, diz a palavra de Deus em Apocalipse 1:7. Um outro aspecto é que será uma vinda repentina, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão na calada da noite. Primeiro, o texto também de Apocalipse 16:15 diz, eis que venho como um ladrão. Ele vem sem demora. Que a igreja diga Maranata, que a igreja diga ele vem. Em quarto lugar, será uma vinda gloriosa e triunfal. Jesus veio como uma criança, Jesus veio e nasce numa manjedoura, Jesus era um filho simples, um homem simples, e ele está nesse ambiente de muita simplicidade, mas na sua primeira vinda, mas na sua segunda vinda, ele virá de maneira gloriosa e triunfal. Eu gosto de umas aplicações que o Lois Berkoff faz aqui a respeito dessa vinda, comparando com um cortejo, e ele diz, e é o que nós vamos ler hoje aqui, mas ele diz que as nuvens serão a carruagem que Jesus vai montar, os anjos são o seu corpo da guarda, os arcanjos, as suas trombetas, com as suas trombetas serão seus arautos, vai anunciar a sua vinda, como diz Tessalonicenses, no ressoar da trombeta de Deus. Mas também ele diz que os santos, a igreja, o seu glorioso séquito, ou seja, o seu glorioso cortejo. De fato, essa é uma descrição desse teólogo a respeito dessa volta. Em quinto lugar, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem triunfante, ele vem com glória, ele é o Rei dos Reis. O texto de Apocalipse 19, 12, 16, retratado por João aqui, a pessoa de Jesus, ele tem os olhos como chamas de fogo, em sua cabeça há uma coroa e um nome que só ele conhece e ninguém mais. O texto, verso 13 de Apocalipse 19 diz, está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam vestido de linho fino, branco e puro e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, falando do furor, falando da ira de Deus, da justiça de Deus, com o poder do Deus Todo-Poderoso. O verso 16 que eu botei na tela diz, em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu queria que você aplaudisse, Senhor, a respeito de tudo isso. Deus é bom. Aleluia. Meus irmãos, dito isso, agora são 19 horas e 2 minutos, eu queria dar já que nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 25, verso 1, por favor, se você abriu, eu também tenho aqui no slide, mas eu queria que você me acompanhasse nessa leitura. A partir do verso 1, Mateus capítulo 25, diz o texto sagrado, o reino dos céus pode ser ilustrado pela história de 10 damas de honra que tomaram suas lâmpadas e foram ao encontro do noivo. Apesar de 5 entre elas
foram bastantes. Deixa isso aqui está na linguagem viva, vamos usar a internacional aqui, vamos lá. O reino dos céus, pois, está semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas lâmpadas. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias ou lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. O verso 11: mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Palavra do Senhor. Meu Deus, nós te louvamos por esta palavra, por esse texto extraordinário da tua palavra, da Escritura. Fala conosco, nos ministra o coração. Nós queremos aprender hoje à noite. Amém, amém. Deixa eu contextualizar vocês sobre a cultura de casamento, ou de noivado, ou de cortejo no primeiro século, nesse tempo em que Jesus viveu aqui. Quando um rapaz ficava noivo, normalmente os noivados eram arranjados, né? Essa não é uma boa palavra, porque uma vez que os pais eram sacerdotes, líderes, e tinha essa força profética na vida de seus filhos, então eles indicavam. Mas um rapaz também podia escolher se interessar por uma determinada moça. Então, se aquilo agradasse o pai, então eles conversavam os pais para formalizar o noivado, que era uma coisa muito importante. Quando formalizava, então, a moça passava a usar um hábito, muito provavelmente um véu, porque aquilo indicava que ela estava comprometida já com um rapaz. O rapaz então voltava para casa e ele agora ia organizar as coisas para o casamento. E a principal coisa que ele ia organizar era o quê? Ele ia organizar a casa, ele ia construir uma casa, muito provavelmente dentro do terreno do seu pai, nas mediações no mínimo. Ele construindo a casa, ele deixava tudo pronto. Outra coisa que ele cuidava era da grande festa, né? Como vocês sabem, era uma festa de casamento durava 7 dias, pelo menos. E ele então marcava o dia do casamento, marcava o dia do triunfo, o dia do fechamento desse evento tão extraordinário para a vida daqueles dois, para a vida das suas famílias e para a vida dos seus amigos. A noiva, que estava também se preparando, ficava de cá, aguardando o noivo. Isso ela fazia na companhia de suas amigas. Então essas damas, essas virgens aqui do texto, são as amigas da noiva, não é? Elas fazem parte da vida da noiva, certo? E elas se preparavam e se organizavam para aquele cortejo, porque quando o noivo chegasse, também com seus amigos, ele recebia a sua noiva, e em um único cortejo que se juntava, todos iam para a casa do pai da noiva, do noivo, ali, e participava daquela festa extraordinária. Como disse, por 7 dias eles ficavam festejando. Esses amigos eram muito importantes. Eles tinham parte nesta, não é uma coisa assim de testemunhar somente, mas mais que isso, eles faziam parte antes, durante e depois daquele casamento da vida dessas pessoas. Então eles eram cruciais. Então hoje
muito diferente disso. Eu tive o privilégio de pregar num casamento lá em Angola. Eu não sabia que ia ter aquele casamento. Coincidiu de eu estar ali nos dias que estava vendo um casamento. Gente, mas que bacana é um casamento ali em Angola, viu? Ou nessas culturas que estão muito mais próximas da cultura bíblica, porque vive dentro de um contexto muito mais tribal, muito mais rural, vamos dizer assim. Eu queria fazer também aqui algumas considerações a respeito desse estilo literário chamado parábola, e também desta parábola aqui especificamente, para a gente delinear mais ou menos assim a nossa linha de interpretação. Essa parábola especificamente não é uma parábola muito simples. Eu resolvi falar sobre ela quando ela está falando sobre a volta do retorno do grande rei, porque ela está dentro do sermão profético, certo? Mas uma coisa que a gente tem que captar quando a gente vai interpretar ou ler uma parábola, é captar principalmente a sua lição. Qual é a lição da parábola? Qual é a exortação da parábola? Qual é o ensino daquela parábola? Qual é a lição desta parábola, por exemplo, aqui das virgens, não é? Das 10 virgens, a gente quer descobrir. Uma parábola, irmãos, é como uma piada. Se você não entender, certo? Se você perder alguma referência, e principalmente na hora da virada, você voa e você não capta a lição. É isso que acontece quando a gente está ouvindo uma piada sem prestar atenção e alguma coisa foge ou você não tem conhecimento. É muito importante, mesmo que a gente não tenha conhecimento da cultura, quando Jesus está contando essas parábolas, é interessante que nós conheçamos para a gente sacar, né, para a gente pegar a lição ali, certo? Então Jesus está contando isso para contemporâneos seus. Então eles entenderam realmente, eles sacaram, eles entenderam a lição ali na hora que ouviram. Sabemos que interpretar uma parábola também, irmão, quando a gente vai fazer isso, a gente deve fazer à luz do seu contexto imediato. Ou seja, eu quando leio uma parábola, seria interessante eu observar quem é o auditório de Jesus, por exemplo, ou o assunto, ou também o assunto que ele está dizendo. E o próprio texto, o contexto, vai deixar, nos deixar informados disso se a gente prestar atenção no que está sendo dito. E nesse caso, o auditório de Jesus aqui são os seus próprios discípulos que vão lá para o Monte das Oliveiras e lhe pergunta a respeito de quando aconteceram essas coisas, quais são os sinais da vinda de Jesus, certo? Ao interpretar também uma parábola, seria interessante ter o cuidado de não sermos demasiadamente alegóricos, tentando dar sentido a cada detalhe, porque se fizermos isso, nós vamos incorrer no erro de sermos muito fantasiosos, dando uma compreensão que os ouvintes originais certamente não tiveram. Eu podia citar aqui casos de pregadores famosos ao longo da história. Quando eu estou falando de famosos, estou falando de gente, né, como Agostinho, por exemplo, que fez assim, uma interpretação tão alegórica que certamente quando você vê, você percebe de uma determinada parábola, né, parábola do bom samaritano, que você vê que realmente as pessoas que estavam ouvindo não podem ter entendido aquilo que Agostinho falou. Mas é muito interessante, porque esse é um erro muito comum de todos nós. Esses pormenores, de maneira geral, vai ajudar, vai produzir o efeito da história, quem sabe a virada da história, para dar sentido à história, mas não devem significar sempre alguma coisa, certo? Meus irmãos, a parábola contém uma mensagem e tem um objetivo de cativar os seus ouvintes, ou os ouvintes daquela parábola, cativar a atenção deles e levá-los também a tomar uma decisão, a fazer uma escolha, a responderem conforme o ensinamento de Jesus. Por último, quero dizer que outra coisa básica, e não só para as parábolas, mas para qualquer texto bíblico, um texto bíblico, ele não pode dizer a mim o que não disse para os seus ouvintes originais. Um texto bíblico não pode dizer a mim o que todo o contexto bíblico, toda a Bíblia como um todo diz. Por exemplo, há pessoas que creem que os mortos podem voltar baseado num texto onde uma necromante tenta chamar a
presença, voltar, fazer Samuel voltar, a pedido do rei Saul, e parece que dá a entender que ele volta ali, e pessoas a partir daquilo acham que é possível que os mortos possam ser invocados e voltar, não é? E a gente pode falar com eles, e a gente sabe que isso é uma enganação, isso não é fato. Esse texto não está dizendo isso, até porque, irmãos, um texto específico não pode dizer o que a Bíblia toda não disse, né? A Bíblia sempre está em concordância, uma coisa está concordando com a outra, e a Bíblia geral de maneira geral não se contradiz, de maneira geral, no sentido de que ela tem uma mensagem uniforme, certo? Então, ao ler qualquer texto, ele tem que estar em conformidade com toda a palavra de Deus. Nós vamos pontuar aqui especificamente a parábola das 10 virgens e ver alguns pontos de referência, irmãos, que, ao meu ver, são importantes. Como eu disse para vocês, essa não é uma parábola fácil, não é? E existe linhas de interpretação ao longo dos anos. É muito difícil, às vezes as pessoas não gostam muito de pregar sobre esse texto especificamente por causa dessas dificuldades deles. Ousei falar isso aqui hoje, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém? Você está comigo? Vamos pensar em algumas referências aqui a respeito da parábola daqui a pouco. Antes eu queria dizer que a parábola das 10 virgens fala sobre vigilância. Você vai ver o próprio texto dizendo isso. Vigiai, tome cuidado, não é? Fiquem atentos. Essa parábola trata sobre a necessidade de vigiarmos enquanto estamos aguardando a volta de Jesus. A parábola das 10 virgens nos exorta a sermos prudentes e vivermos na expectativa da volta de Jesus. A ideia é vermos a segunda vinda, irmãos, não como algo secundário, não é? Mas, sob a perspectiva bíblica, a segunda vinda de Jesus é algo primário, é um assunto que deve ocupar as nossas mentes, nossos corações, também os nossos púlpitos. Ela fala sobre a necessidade de estarmos preparados para a chegada do nosso Senhor, que virá um dia e uma hora que absolutamente ninguém sabe. A parábola das 10 virgens, diferente da parábola dos talentos, não é? Também aqui em Mateus capítulo 5, ela não trata do que nós estamos fazendo enquanto estamos esperando o Senhor, mas ela trata em quem nós estamos nos tornando à medida que vamos aguardando a vinda do noivo. Eu estou esperando o Senhor. Em que tipo de gente eu estou sendo transformado à medida que o espero? Eu estou me tornando mais indiferente a essa vinda ou mais apaixonado, e como diz o texto de Timóteo, eu tenho amado mais a vinda de Jesus? Eu queria considerar alguns pontos, algumas figuras aqui e me acompanhe nisso. Primeiro, o noivo. O noivo representa Jesus, obviamente. Então, como o noivo, ele vem ao encontro da sua noiva em um cortejo nupcial com os seus anjos, assim como eles vinham com os seus amigos. A noiva, ela está implícita aqui no texto, não é? Ela é uma figura da igreja no sentido coletivo, então a gente não pode dividir uma noiva. Então, quando eu falo de noiva, eu estou falando da igreja no sentido coletivo. Quando a gente pensa na igreja como corpo, que é uma figura extraordinária, a gente está pensando que essa igreja tem vários membros e várias partes e que interage como um organismo que fica um órgão dependendo do outro, e a saúde da igreja, a saúde do corpo é quando ele vive nesse equilíbrio. Mas a noiva então fala de uma igreja, fala da igreja no sentido coletivo, e ela aparece aqui implícita no texto. As virgens, a parábola, como alguns sugerem, irmãos, não pode estar dizendo que as 10 virgens é a igreja. Pois no final da parábola a gente vê Jesus dizendo assim: eu nunca vi vocês, eu não conheço vocês, né? Nunca as vi, diz uma versão. Então, as virgens, quem são? Para mim, as 10 virgens são representadas, ou representam aqui toda a humanidade que, consciente ou não, está indo em direção ao dia do Senhor. Irmãos, assim como o apóstolo Paulo diz que, chegado na plenitude dos tempos, Jesus nasceu em carne. Então o mundo foi preparado para a volta, para a chegada de Jesus. E o texto de Daniel vai dizer que
um pedaço da montanha, um monte cortado sem auxílio de mão, caiu sobre os pés daquela estátua, não é? E ela espatifou e deu origem a um monte que englobou toda a terra. Então, Jesus que nasce sem a semente humana, sem o espermatozoide humano, mas ele é gerado a partir do Espírito Santo, conforme Jesus diz o anjo diz para Maria, não é? Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo se encobrirá. Então, esse Jesus, ele nasce dentro de um ambiente altamente preparado. Eu fico pensando e me empolgando sobre esse cenário. Por exemplo, existia praticamente uma língua universal. O grego estava para o mundo muito mais, 10 vezes mais do que o inglês está para o mundo hoje, não é? Existia um império que governava o mundo, quase todo o mundo na época. Enfim, todos os lugares conduziam para aquela região, enfim. Havia uma plenitude, um entendimento, havia tudo estava preparado para a volta, para a chegada de Jesus, o Filho de Deus. Mas não é diferente hoje. Tudo está sendo orquestradamente, há um confabular no mundo do Espírito, e tudo sob o controle de Deus está sendo preparado para a volta de Jesus. Os sinais são iminentes, são evidentes, não é? E esse Jesus que se manifestará, ele se manifestará, ao contrário do que muitos de nós pensamos, ele não se manifestará apenas para a igreja, mas a Bíblia diz que ele vai se manifestar para toda a humanidade, e ele trará, por isso que na minha tese, essas 10 virgens representam toda a humanidade, certo? Então, para mim, as 10 virgens de toda a humanidade, e essas 10 virgens, elas têm consciência ou não, que está indo para essa volta triunfal, para esse juízo de Deus, enfim, ou não, certo? Deus ama todas as pessoas, irmãos, por isso Ele está dando oportunidade para que todos nós, toda a humanidade, todos nós façamos parte do cortejo da noiva, todos nós nos façamos presente no casamento do seu filho e sejamos parte desse evento, dessa festa gloriosa e maravilhosa. Agora, há aqui dois grupos, as 5 virgens prudentes e as 5 virgens nécias. Sem dúvida nenhuma, as 5 virgens prudentes representam a igreja, num sentido mais pessoal e num sentido mais individual. Essa igreja, essa pessoa que quer crescer em Deus e é transformada enquanto espera a volta do Senhor. A lâmpada é a vida de Deus, a vida que Deus deu a cada um de nós para ser vivida até que Ele venha. A gente encontra aqui a figura do óleo, que é o azeite que mantém essa lâmpada acesa, e sem dúvida está muito claro que é um combustível. É a vida de Deus em todos nós, em medidas naturais ou sobrenaturais. Então, as dificuldades se apresentam porque, ora, se de fato a lâmpada é abastecida por um óleo, e esse óleo é a vida de Deus, ou como alguns entendem que é o Espírito de Deus, e não está longe disso, mas se de fato as pessoas do mundo têm essa lâmpada, ou as pessoas do mundo têm esse óleo, não é? Como é a minha tese aqui, então nós vamos ver isso. Eu queria hoje, irmãos, depois de trazer aqui essas compreensões e essas considerações, eu quero fazer 3 aplicações desta parábola, para que a gente seja ministrado, receba de Deus e aprenda a importância de nós vigiarmos nesse assunto tão primário. Amém? Vamos lá? Vamos lá. Primeiro, toda a humanidade está a caminho inescapavelmente de um encontro com Jesus. O texto sagrado diz: Jesus disse, naquele dia o reino dos céus será como 10 moças que, pegando as suas lamparinas, as suas lâmpadas, e saíram para o encontro do noivo. São 10 moças. O número 10 significa totalidade. Os rabinos naquele tempo chamavam o número 10 de o número total, o número completo, o número que abrange todas as coisas. Daí o meu pensamento, entre outras coisas, que essas 10 virgens
está falando de toda a humanidade, de todas as pessoas que estarão existindo por ocasião da vinda de Jesus. Ao meu ver, as 10 virgens falam dessa totalidade da existência humana. Essa totalidade da existência humana é, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, como disse, está cabalmente indo em direção ao Senhor em sua vinda. Para quê? Para a bênção ou para a maldição. A palavra diz, irmãos, que aquele dia será um dia de bênção, será um dia de alegria, mas também diz que será um dia de juízo. O profeta Joel, falando a respeito desse dia no Velho Testamento, como disse, o Velho Testamento fala mais da segunda vinda do que da primeira vinda, fala mais da segunda vinda do que o Novo Testamento. E Joel dizendo, falando a respeito desse dia, ele o chama de grande e terrível dia do Senhor, porque será um dia realmente glorioso para alguns, mas um dia de lamento para outros, certo? O texto sagrado em Mateus 24, 28, Jesus, falando do juízo, diz: onde estiver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Então naqueles dias, irmãos, muitos estarão alegres, mas muitos mesmos estarão profundamente tristes. Olha o que diz esse texto de Mateus capítulo 25, verso 30. Depois, finalmente, aparecerá no céu um sinal da minha vinda. Aparecerá um sinal da vinda de Jesus. E como um relâmpago que sai no Oriente e se mostra no Ocidente, assim vai ser a vinda de Cristo. Numa velocidade imensa, todos os verão, todas as pessoas verão o Senhor. Depois, finalmente, aparecerá esse sinal da minha vinda de Jesus, e haverá profunda lamentação ao redor de toda a terra. Irmãos, a volta de Jesus vai ser mais ou menos como quando a Páscoa foi instituída no Egito. A Páscoa inaugura o último dia do povo de Israel no Egito, o último dia de escravidão, e também o primeiro dia de liberdade, o primeiro dia de libertação. A volta de Jesus, irmãos, vai inaugurar, vai marcar o último dia nosso, o último dia da igreja nessa terra, o primeiro dia da nossa libertação, quando a morte realmente será vencida, como diz o apóstolo Paulo: onde tal morte, a tua força, o teu aguilhão. O Senhor vai colocar o seu último inimigo, que é a morte, debaixo dos seus pés. Em alguma medida, esses 2 dias são comparáveis, porque havia casa no Egito que estava havendo a celebração da Páscoa, havia alegria, não é? Mas em outras casas havia morte, havia luto, havia lamento. Como sabemos, irmãos, o que determinou o que via acontecer numa ou noutra casa, não era a casa dos hebreus, necessariamente, mas era o segredo, mas era a chave, não é? Que Deus tinha dado para os hebreus. Qual era a chave que Deus deu para os hebreus? O anjo ia passar por todo o Egito, e em todas as casas do Egito, um filho primogênito morreria com a ação do anjo da morte, o anjo do Senhor que passaria. Mas Deus deu a chave de proteção para os hebreus. Deus disse: olha, que matem um cordeiro e pegue o sangue do cordeiro e coloque nos umbrais das suas casas. E quando o anjo passasse e ele visse que naquela casa havia sangue de cordeiro ali, o que ele fazia? Não, essa casa, o mal, a maldição não pegava naquela casa. Mas eu fico imaginando às vezes se um hebreu ignorasse isso, porque a gente fica pregando e a gente sabe que a salvação, ele também é pelo sangue do cordeiro, é pela graça, mas não podemos ignorar os sinais do Senhor, amém, irmãos? Não podemos ignorar os sinais em hipótese nenhuma. Então, naquele dia, o anjo passou e Deus livrou pelo cordeiro, pelo sangue do cordeiro, a casa, as pessoas, o primogênito da casa, ou os primogênitos das casas dos hebreus. O dia do Senhor, naquele dia,
A passagem do anjo naquele dia, que a palavra Páscoa quer dizer isso mesmo, passagem, não é? Foi um dia terrível, mas foi um dia glorioso, foi um dia abençoador. Foi um dia de alegria para alguns, foi um dia de tristezas para outros. E nós sabemos que o que determinou o que ia ser numa casa ou noutra foi o sangue dele, o sangue do Cordeiro. E a marca, irmãos, é o sangue. Amém? A credencial é o sangue do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo e livrou o povo de Israel ali e nos livra aqui também, porque aquele era um tipo do que de fato está acontecendo nos dias de hoje. Se você entendeu, eu queria que você aplaudisse o Senhor Jesus. Amém? As pessoas no mundo não têm consciência de que um dia prestarão contas de sua vida diante de Deus. As pessoas que ainda não conhecem a Deus, elas não sabem da existência de um tribunal, que Jesus vai voltar, que Jesus os trará, cobrará de todos uma prestação de conta, mas que Jesus vai fazer também um festejo de casamento extraordinário e que vai durar por muito tempo, as suas bodas, o seu casamento com a noiva. Já os crentes, irmãos, têm a chave, têm o segredo, por coerência, sabe que estão aqui na terra como que em uma jornada, não é? Mas que o crente tem a consciência, o crente tem o entendimento, eles possuem expectativas, e mais do que expectativas, mais do que conhecimento, eles têm anseio por esse dia, o dia do Senhor. Os crentes devem ser aqueles que amam a vinda do Senhor, porque delas sabem, que conhecem, dela tem conhecimento. O sentido mais básico da vida cristã, irmãos, é que nós estamos em uma jornada aguardando a volta do nosso Senhor. Ele prometeu voltar-nos, foi o mesmo primeiro texto que li aqui, de João 14. Ele virá nos buscar. Os discípulos de Cristo, eles têm a consciência de que são passageiros, que são peregrinos, que são estrangeiros aqui na terra, e que por melhor que seja essa terra, está em Cristo, como diz Paulo em 2 Timóteo, é infinitamente melhor, como diz o texto, meus irmãos. E por isso então, nós não deveríamos nos enrolar tanto, com tantas coisas aqui nessa terra. Nós deveríamos ter esse assunto tão importante como um assunto primário em nossas vidas. Os discípulos de Jesus devem querer, desejar, eles devem se desvencilhar, como diz o texto de Hebreus, de tudo que tenta embaraçá-los aqui. Paulo diz a Timóteo: olha, aquele que se alista nesse exército deve ter consciência de não se envolver tanto nos negócios desse mundo. E cada um entenda, cada um discirna, porque temos um propósito, irmãos. E quando nós estamos aqui de passagem, e essa passagem é para nós cumprirmos um propósito. Jesus foi preparar lugar, e quando Ele for e preparar lugar, diz o texto, Ele voltará para nos buscar, para que estejamos nós aonde Ele também está. Então, definitivamente, toda a humanidade está a caminho inescapavelmente de um encontro com o Senhor, seja consciente ou inconscientemente, seja para a alegria, para a bênção, para o festejo, ou seja para juízo, seja para a maldição. Queria que você, se entendeu isso, por favor, aplauda Ele, em nome de Jesus. Em segundo lugar, meus irmãos, sobre a perspectiva da segunda vinda de Jesus, só existe dois grupos de pessoas: os insensatos e os prudentes. O texto de Mateus 25, 2 e 3 diz assim: as insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias. As 5 prudentes e as 5 imprudentes, ou as 5 loucas. Há uma versão que fala as 5 ajuizadas,
e as 5 sem juízo. Irmãos, a ideia é que nós nos comportemos como cristãos, como pessoas que têm juízo, pessoas que têm a mente de Cristo, que sabem de onde veio, onde estão, para onde estão indo, que conhecem as suas próprias identidades, que está guardada em Deus. Aquele que não tem consciência da volta, ele acaba não reparando nos sinais tão evidentes, e logo quando não reparam nesses sinais, eles também não se preparam para a volta de Jesus. Esses são chamados de tolos, são chamados de sem juízo. A lâmpada acesa, irmãos, é a única vida que Deus nos deu e que só pode ser vivida uma única vez e por uma única pessoa. Eu gosto demais desse texto tão teológico, esse texto de Hebreus capítulo 9, verso 27 e também o 28. O texto diz: cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Assim também, Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. As pessoas ajuizadas são aquelas que estão esperando pelo Senhor. São aquelas que usufruem, enquanto peregrinos nessa terra, de muitas coisas, mas que não perdem o foco, não se enrolam com essas coisas, sabem para onde estão indo. Meus irmãos, esse texto de Hebreus capítulo 9, eu mencionei semana passada, ele só nesses 2 versículos aqui vai falar sobre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. A Ara traduz esse texto assim, que a verdade é que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso segue seu juízo. Não tem entre morrer e o juízo outra coisa, certo? Então, assim como Jesus veio uma vez, ele voltará uma vez. Assim como ele morreu uma vez só, ele também virá para julgar todas as pessoas uma segunda vez. O óleo é a vida de Deus. O óleo é o fôlego de Deus, que é o combustível que nos mantém vivos, que nos mantém acesos até que ele venha. Mas todas as pessoas têm esse óleo? Todas as pessoas têm esse combustível? Claro que sim, claro que sim. E podemos ver isso claramente nas Escrituras. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas um fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O apóstolo Paulo, quando foi em Atenas, como vocês sabem, a Grécia é um povo politeísta, cheio de deuses. O apóstolo Paulo encontra um prédio onde está cheio de deuses para tudo quanto é lado. E aí ele encontra, entre tantos deuses, tantos altares de deuses, ele encontra um altar vazio, onde está escrito: ao Deus desconhecido. Eles tinham tanta preocupação de porventura deixarem de honrar algum Deus, e por isso serem castigados por aquele Deus que deixou de honrar, que eles deixaram de honrar, porque a relação deles com esse Deus era como? Era uma relação de medo, de castigo, né? E eles então, nesse medo, o que eles fazem? Eles então criam o altar para o Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, então, buscando de Deus uma direção para ministrar aquelas pessoas pagãs que estão envolvidas em tanta idolatria e tanta ignorância, ainda que eram pessoas filósofos enfim, pessoas que se julgavam tão conhecedoras de tantas coisas. O apóstolo Paulo diz para eles: olha, o Deus que vocês honram, não conhecendo, é esse Deus que eu vos apresento. E o apóstolo Paulo começa a dizer quem é esse Deus e o que ele faz. E uma das descrições, em Atos 17, 28, ele diz: pois nele vivemos e nos movemos e nele existimos. Então, irmãos, inclusive aqueles pagãos, porque de fato nós vivemos, nos movemos e existimos a partir de um sopro de Deus que foi colocado em nossas narinas e até então está aqui. Esse óleo usado como combustível é para
manter as nossas lâmpadas acesas, representa sem dúvida a vida de Deus, que mantém todos os seres humanos de pé. Porque quando o humano cai, ele vira o quê? Um cadáver. A palavra cadáver quer dizer caído, caiu, está ali um cadáver. Então é redundante dizer um cadáver caído, porque cadáver já é caído, não é? Então quando a pessoa cai, é porque ele perdeu o fôlego de Deus. Por que a gente usa essa expressão? Ah, fulano caiu, ou caiu da fé, morreu, se tornou um cadáver. Irmãos, todos os homens, em alguma medida, mesmo depois da queda, têm a vida de Deus, têm o fôlego de Deus em sua narina. É o que os teólogos chamam de graça comum. Ela é para todos. Contudo, irmãos, não se pode entrar nas bodas do Cordeiro a partir dessa graça comum. A Bíblia diz que as virgens prudentes, as damas prudentes, as moças prudentes, o que elas fizeram? Além do óleo que estava nas suas lâmpadas, o texto sagrado diz que elas levaram uma vasilha, reserva, com óleo precioso. Sem dúvida nenhuma, há uma chave aqui, porque é muito certo que os discípulos entenderam que algo especial estava reservado para eles. Aquele auditório privilegiadíssimo de Jesus entendeu que para eles havia um combustível especial, porque não se pode entrar, não se pode chegar, não dá tempo, não é possível entrar nas bodas do Cordeiro com a graça comum, mas ali entramos pela graça especial do Senhor, o nosso Deus. Precisamos de vida e precisamos de vida abundante. É por isso que no próprio texto de João aqui, que lemos, Jesus termina aquele episódio ali dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem a mim, vem ao Pai, se não for através de mim. É por isso que em João capítulo 10, verso 10, Jesus diz assim: olha, o ladrão, ele veio roubar, ele veio matar, ele veio destruir, mas eu vim para dar-vos vida. A palavra aí, a palavra grega zoe, dar vida abundante. Aleluia. Encher a sua vida de vida de Deus. Não se pode entrar nas bodas do Cordeiro sem essa vida. Nós precisamos dessa vida abundante, dessa vida de Deus em nós. Mas aqueles que não se enchem de Jesus, que não se enchem da sua graça, são tipos de loucos, insensatos, imprudentes, e não poderão entrar na grande festa do grande rei. Aquele que tem consciência, meus irmãos, como você que está aqui hoje e vive na expectativa da volta de Jesus, você é reconhecido pelo Senhor como alguém prudente, como alguém sábio, alguém que sabe para onde vai, que sabe que o noivo pode se demorar, que estão atentos aos sinais, que estão vigiando, que sabem que o Senhor pode chegar a qualquer momento. A sua vinda, ainda que demorada, também é repentina. Esses mistérios, esses paradoxos, você entende, porque a própria palavra diz que se alguém tem a vinda de Jesus como tardia, não sabe o que está falando, porque para ele um dia é como 1000 anos, diz o apóstolo Pedro, e 1000 anos é como um dia. Como disse esse grupo seleto, privilegiadíssimo do auditório de Jesus aqui, nesta parábola, que são os discípulos, eles sabem que possuem um trunfo. Como o povo de Israel estava no Egito, não podiam se livrar da morte, não podiam se livrar do anjo da morte que passaria ali, se não fosse uma chave. Meus irmãos, Deus nos deu uma chave. Ele conseguiu nos antecipar e dizer que existe um óleo especial para mim, para você, para cada um de nós, para aqueles que o recebem, aqueles que o receberam, esses que podem ser chamados filhos de Deus, conforme diz o texto de João, capítulo 1, verso 12. Nós agora, irmãos, tivemos os nossos olhos abertos. Nós não somos, fazemos parte de um grupo diferente, que estamos aqui como estrangeiros, como peregrinos.
conseguimos discernir as coisas. Podem zombar de nós. Eu falei de um grande estudioso budista que acha a dinâmica, a vida cristã, a Bíblia Sagrada, sobretudo o Novo Testamento, muito fraco. Porque para ele, isso devia ser mais difícil, isso tinha que ser mais complicado, isso tinha que ser mais filosófico. Porque ele descobriu, irmãos, na leitura bíblica, alguma coisa que muitos crentes não descobriram ainda. Que todos pecaram, mas uma pessoa foi e morreu por todos. Logo, aqueles que pecaram, quando o recebem, são feitos filhos de Deus. Logo, aqueles que pecaram, quando o recebem, passam a ser justificados pela fé, como diz o texto de Romanos capítulo 1, a partir do verso 16, que diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do grego, primeiro do judeu, depois do grego, porque o justo viverá da fé. O justo será justificado pela fé. Eles não confiam em suas próprias obras, em seus próprios braços, em seu poder, em sua riqueza, em suas forças. Eles sabem que Deus tem uma nova vida, uma vida abundante, especial, com a qual eles podem manter as suas lâmpadas acesas para a volta do Senhor, para o grande dia, o grande e tão esperado dia, o dia do Senhor. Eles sabem, irmãos, como que a dinâmica bíblica, ou que a mensagem bíblica é uma dinâmica de graça. Muitos não entendem o Evangelho porque querem fazer algo, querem salvar a si mesmo, como diz Tim Keller, mas a ideia, irmãos, é o que disse Isaías 55, verso 1 e 2, ele diz: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compre e comam. Venham, compre o vinho e o leite sem dinheiro e sem custo. A pergunta provocante que esta parábola de Jesus está fazendo para nós é a seguinte: do que você está enchendo enquanto vive, enquanto espera a segunda vinda de Jesus? E esse esperar, como alguém disse, do verbo esperançar, é alguém que está vendo ser construído dentro de si mesmo uma fonte inesgotável que jorra para a vida eterna, como Jesus disse para aquela mulher samaritana lá no poço de Jacó, em João capítulo 4. Do que você está se enchendo, do que a sua vida está sendo cheia, à medida que você vai esperando o Senhor pela sua volta? Qual é o combustível, o motivo que toca a sua vida? Qual é o elemento da sua combustão? O que é que está queimando dentro de você? Isso não tem nada a ver com o que a gente faz, mas tem a ver com quem a gente é. Só existe dois grupos, como disse no anúncio desse tópico aqui. Só existem dois grupos, os prudentes e os imprudentes. E mesmo os prudentes são aqueles que confiam em Deus. Qual é o grupo que você pertence? Você é prudente ou negligente? Você pode... Em que grupo desse você se encontra, você acha? Os prudentes, irmãos, vê vê a vida sobre uma cosmovisão bíblica. Discerne o mundo sobre os princípios da palavra de Deus. Olha aqui para mim. Discerne o mundo sobre os princípios da palavra de Deus. Irmãos, os dias são maus. E tantas coisas vão entrando na nossa mente e a gente vai perdendo o foco. Eu quero fazer parte do grupo. Aquele grupo que confia em Deus. Amém. Aquele grupo que não confia em si, mas que leva o óleo, a vida, a reserva de Deus. Por favor, aplauda ele. Caminhando para o final. Irmãos, terceiro lugar. A pergunta, terceiro lugar. Quando o último sinal da chegada do noivo se manifestar, será tarde demais para se preparar.
É um alerta extraordinário, amém? A preparação deve ser prévia. O texto diz, a partir do verso 15 ali de Mateus 5, de Mateus 25, como o noivo estava demorando, as 10 virgens, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. Por mais que nós, irmãos, vigiemos, por mais que nós somos prudentes, a verdade é que nós estamos vigiando muito menos do que deveríamos. E muitas vezes nos encontramos tão sonolentos diante dessa iminente volta de Jesus. Não se deixe vencer pelo cansaço. Não durma o sono da negligência. Fique em prontidão. Mesmo nas noites mais sombrias, mantenha a sua fé. O verso 6 diz, à meia-noite se ouviu esse grito: o noivo está chegando. Olha o noivo. Venham se encontrar com ele. O verso 7 então, as 10 moças acordaram, acenderam as suas lâmpadas. E aí as moças sem juízos disseram às outras: dá-nos do seu óleo para que nós também possamos botar a nossa lamparina para se manter, que elas estão apagando. As prudentes disseram: de jeito nenhum. É como quem diz assim: olha, isso não é possível. Então as moças sem juízo saíram para comprar o óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Irmãos, isso é histórico, isso vai acontecer. O texto sagrado diz que 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será tomada e outra vai ficar. 2 amigos estarão andando junto, um será tomado, o outro vai ficar. É interessante, irmãos, que como a parábola do joio e do trigo, nós vivemos como, a humanidade vive como 10 virgens. E olhando assim, é como se todos fôssemos a mesma coisa, fizéssemos parte do mesmo grupo. Mas o elevado das horas vai burilar e mostrar quem é quem é marcado pelo Cordeiro e quem não é. Essa fonte, esse óleo, meus irmãos, deve ser buscado diariamente, diligentemente, para que a nossa luz não esvaneça, não se apague na volta de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 5, verso 18, diz: olha, não vos embriagueis com vinho. Ou seja, vinho fala de alegria. Participe de tudo isso, mas sem se embriagar demais. Não se embriague. Não está falando de bebida, irmãos, é uma figura. Há tantas boas coisas nesse mundo, mas ele garante que há dissolução. A gente se dispersa com tantas coisas, mas enchei-vos do Espírito. Percebam que a coisa mais complicada para nós enquanto crente é estarmos enchendo-nos do Espírito, investindo tempo nessa busca de encher-nos com esse óleo. Encher-se de Deus, manter a lâmpada acesa é uma responsabilidade, filho, pessoal, individual de cada um de nós. Porque para mim, essas 5 virgens, elas falam não de uma igreja coletiva, não de uma igreja local, mas fala do João, fala do José, fala do Luiz, fala do Celiomar, fala de cada um de nós, como nós estamos andando. É comum, irmãos, nós responsabilizarmos outras pessoas, andarmos de carona no óleo dos outros, na unção dos outros. Mas o contrário também acontece, porque às vezes nós também queremos justificar a nossa falta de fruto, a nossa falta de luz. Como diz Jesus no Sermão do Monte, ele diz assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Devemos brilhar, ser colocado no velador, não é? Mas quando não temos essa luz para brilhar no mundo, muitos de nós começamos a dar desculpas e botar culpa em pessoas, dizer: olha, me falta fruto, me falta luz por causa da minha mulher, ela não me ajuda, por causa do meu marido, por causa do meu filho.
me falta luz, me falta fruto por causa daquela igreja, por causa daquele pastor, por causa do meu líder. Essa desculpa certamente não vai conhecer o noivo. E ainda que com essa desculpa você diga: eu quero entrar, abra para a porta para mim. Ele não consegue reconhecer quem não tem a marca do Cordeiro. Ele não consegue reconhecer quem não tem o óleo. Amém? O apóstolo Paulo diz, meus irmãos, que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, em Romanos 14, 12. É Jesus que diz: quem quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Esse texto mostra, irmãos, claramente que Deus tratará em algum nível, em algum momento, individualmente com cada um de nós, porque todos darão conta, não só da palavra da boca, mas todos nós daremos conta de toda a nossa vida, como diz a parábola dos talentos, do que nós fizemos com o que Ele nos deu. Não poderemos pegar emprestado. Eu queria que você fique de pé nesta noite. Feche os seus olhos aí onde você está e ouça isso. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, 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 deixa-nos entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu não sei quem vocês são. Jesus termina, irmãos, com essa exortação. Fiquem vigiando. Fiquem vigiando. Por favor. Eu estava pensando que Jesus já estava voltando, já era o sinal. Para a gente não vulgarizar o momento, vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos aí onde você está. O anúncio da volta de Jesus poderá ser um anúncio de alegria, ou um anúncio de angústia e de desespero. O arrependimento, a preparação prévia do indivíduo, com a graça, com o banho da graça, com o banho da misericórdia de Deus. Estes é que vão determinar como será aquele dia. O fato de não sabermos o dia e a hora, certamente, meus irmãos, não nos dá a liberdade de sermos negligentes, de darmos desculpas. Ao contrário, temos mais razão, já que não sabemos o dia e hora, para vigiarmos, para continuarmos buscando o nosso Senhor. Quantos entenderam essa palavra? Dá um sinal com a sua mão. Aleluia. Oh, Espírito Santo, Deus falou com você, filho. Então peça a Deus para marcar você com essa mensagem. Deus está pedindo, Deus está lhe dirigindo para que a gente leve a sério esse negócio da segunda vinda. Os sinais são evidentes e a volta é iminente. Nós vamos levar isso a sério. Amém. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem Jesus. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem Jesus. Maranata, estamos clamando. Maranata, E a igreja
e enche esse lugar com sua glória. Queremos o teu reino, tua justiça. Te preparamos o lugar pra reinar. Senhor Jesus, nós entendemos a mensagem hoje. Sim. Queremos encher a nossa lâmpada com óleo especial, com azeite especial, com a vida especial, a vida de Deus. Queremos brilhar nesse mundo tão tenebroso, tão escuro, tão cheio de negritudes, tão cheio, Senhor, de desvalores. Nós queremos ser luzeiros, nós queremos ser lâmpada neste mundo caído. Nós vamos levar a sério a vida cristã, a despeito de tantas pessoas estarem dispersas e longe da compreensão desse dia. Talvez você esteja aqui no nosso meio hoje e você ouviu essa palavra, você entendeu e você quer saber: eu quero a marca do sangue na minha vida, eu quero a marca do óleo, do Espírito de Deus na minha vida, eu quero receber Jesus como Senhor da minha vida. Nós vamos orar com você, toda a igreja, nós vamos orar. Diga comigo: Senhor Jesus, eu entendi a palavra, eu reconheço que preciso do teu sangue, que preciso da tua graça, que preciso do teu Espírito. Por isso hoje eu decido me arrepender, eu decido entregar a minha vida, entregar o governo da minha existência a Ti. Recebe, Senhor, a minha vida, escreve, Senhor, o meu nome em Teu livro, o livro da vida. Eu quero ser igreja, eu quero ser prudente. Amém. Você que está aqui hoje, você fez essa oração pela primeira vez, ou quem sabe estava distante dos caminhos do Senhor, você está se reconciliando. Esse culto foi feito também para você. E se você fez essa oração que eu pedi, não porque eu pedi, mas ela reflete o desejo do seu coração. Se eu estou falando com você, você está fazendo essa decisão hoje, pontualmente, está recebendo Jesus. Dê um sinal com a sua mão onde você está. Eu vou orar por você. Alguém hoje à noite que está recebendo Jesus ou reconciliando com Ele, em nome de Jesus, que Deus nos dê a nós, a você, tantas oportunidades quantas alguém. Tá uma pessoa ali. Vem cá, querida, rapidinho. Queria que você aplaudisse o Senhor pela vida dela. Estenda suas mãos assim, vamos abençoar a vida dela. Chega aqui. Meu Deus, pode ficar pertinho dela aqui assim, não tem problema não. Meu Deus, nós queremos abençoar essa tua filha, Senhor, que hoje abre o seu coração nesses dias, Senhor, onde existe uma pandemia, mas existe também um fluir da graça agindo na vida de todos, e ela percebe essa graça aqui hoje, entrega a sua vida e o seu coração. Nós a recebemos aqui e pedimos que Tu escreva o seu nome no livro da vida. O Senhor a abençoe e torne ela a pessoa que o Senhor quer que ela seja, e que ela viva, Senhor, a partir de agora, uma nova vida, a vida que o Senhor dá. O Zoe, para a glória e louvor do Seu nome. Seja bem-vinda, querida, nós te abençoamos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus pela vida dela. Pega o nomezinho dela, por favor. Aleluia. Agora são 20 horas aqui no meu relógio. Quantos foram abençoados aqui hoje? Amém? Quantos foram, sinceramente? Amém? Então eu te envio, irmão, para falar sobre essa palavra, para pregar essa palavra. Você que está conosco aí no YouTube, muito obrigado por escolher-nos, para escolher celebrar conosco. Que Deus te abençoe também e te guarde. Levante as suas mãos assim. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que Deus te livre do mal, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa de dia, da mortandade que assola o meio-dia. Que Deus te livre do mal. Que esta semana o Senhor gire uma chave em seu favor, abra uma porta e lhe dê entrada, lhe dê saída, lhe abençoe em todos os
nos teus negócios, em todos os aspectos da tua vida. Vá em paz, o Senhor vos acompanhe. Amém, amém, amém. Aleluia. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Maranata, estamos clamando. Vem Jesus, vamos, Yeshua, desce, rasga os céus e enche esse lugar com sua glória. Queremos o teu reino, tua justiça, te preparar.